Olá! Como vamos? Estamos bem, não é? Hoje é sexta-feira, né? Final de semana. Final de semana ótimo para você e sua família, tá certo? Então vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de ciências, começando com correção, tá? E com o conteúdo ser humano, as células e os tecidos, tá bom? Vamos lá direitinho. Vocês responderam bem direitinho. Então vamos para a nossa primeira, né? Vamos para a nossa primeira aí questão perguntando o que é biodiversidade, né? Definir o que é biodiversidade. Então, biodiversidade é a palavras, né? É a palavra que usamos para expressar a variedade de espécies de seres vivos, né, que existe em nosso planeta. Então, quando vocês ouvirem falar em nome de biodiversidade, é isso. É a palavra, né, que usamos para expressar a variedade, porque é vária mesmo, variedade de espécies de seres vivos que existe em nosso planeta, não é mesmo assim? Fizeram? Então está aí, tá bom? Quem fez de outra maneira, mas que é a mesma resposta, né? Porque tem outras respostas, mas com o mesmo significado que fala a mesma coisa, tá bom? Não precisa apagar. Vamos agora para a outra, olha. Vamos escrever o nome de dois animais que vivem no Pantanal, né? Pantanal. Então, tem o cervo do Pantanal, capivara, tuiuiu e jacaré. Tem outros mais, tá bom? Aí alguns aqui. Então, cervo do Pantanal, capivara, tuiuiu e jacaré, tá? Então, agora é o clima. Como é o clima do Pantanal? No verão, o clima é quente e úmido. No verão. E no inverno, frio e seco, tá bom? Então, o clima lá do Pantanal, no verão, o clima é quente, né? E úmido. E no inverno, frio e seco, tá bom? Vamos agora marcar, né, numa única afirmativa que define problemas ambientais. O que é que define problemas ambientais, né? Quem causa? Vamos lá. São agressões realizadas pelos animais ao homem? São agressões realizadas pela ação do homem ao meio ambiente? Ou são agressões realizadas pela ação do meio ambiente ao homem? Qual é das três? É a segunda ou então a do meio, né? Então, problemas ambientais são agressões realizadas pela ação do homem ao meio ambiente. Vamos aqui com a tia. São agressões realizadas, né, pela ação do homem ao meio ambiente, né? O homem é que provoca os problemas ambientais, tá certo? Vamos seguir. Vamos numerar a primeira coluna, né? A segunda de acordo com a primeira. Vamos enumerar a segunda coluna de acordo com a primeira. A primeira, efeito estufa. Desmatamento, número 2. Número 3, inversão térmica. Número 4, camada de ozônio. Vamos lá, fenômeno, né, meteorológico que ocorre devido aos altos índices de poluição atmosférica, impede que os raios ultravioletas cheguem diretamente até nós, está relacionado com o aquecimento global, provoca a destruição da biodiversidade. Vamos lá saber? Efeito estufa está relacionado com o aquecimento global. O efeito estufa, que é o número 1, né? Aqui, ó, está relacionado com o aquecimento global. 2, desmatamento provoca a destruição da biodiversidade. Então, 2, desmatamento provoca a destruição da biodiversidade. Número 3, inversão térmica. Fenômeno meteorológico, né, que ocorre devido aos altos índices de poluição atmosférica,
Camada de ozônio, número 4. Impede que os raios ultravioleta cheguem diretamente até nós. Vamos para a ordem. 3, 4, 1, 2. Vamos lá? 3, 4, 1, 2. Tá bom? Vamos para a sexta questão. Complete as frases com a alternativa correta. Ó, é importante lembrar que o meio ambiente é tudo que nos cerca, né? A água, o ar, o solo, a flora, a fauna e o homem. Vamos lembrar aqui. É importante lembrar que o meio ambiente é tudo que nos cerca. A água, o ar, o solo, a flora, a fauna e o homem. É importante lembrar isso, né, gente? Vamos para a terceira questão. Vamos pintar as palavras que indicam atitudes que devemos ter para diminuir a produção de lixo. Ó, reutilizar, vamos pintar bem bonitinho, reutilizar. Doar objetos, né? Tem gente que bebe muito refrigerante, é refrigerante de PET, né? De plástico, de latinha. Então vamos doar, né? Vamos organizar, juntar e doar objeto para que seja reciclado. Reduzir o consumo, né? Também reduzir, né? Vamos lá, então. Acumular? Não, jamais. Reutilizar, doar objetos e reduzir o consumo, tá bom? Vamos à quarta questão. Agora vamos sublinhar as alternativas corretas. Se é as, porque é mais de uma. Vamos lá, letra A. A reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente. Verdade? A reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente. Então, vamos grifar, vamos sublinhar. B. Só uma parte das pessoas pode utilizar os recursos naturais. Isso é verdade? Claro que não, né, gente? Claro que não. Então, se não, sublinha, tá bom? Letra C. A reciclagem reaproveita os detritos. Desculpa. C. A reciclagem reaproveita os detritos. Então, as opções, né, corretas é letra A reciclagem ajuda a preservar o meio ambiente. Letra B, a reciclagem reaproveita os detritos, tá certo? Vamos aí a letra A e a letra C. Vamos ver. Veja que a Rosa, né, jogou no lixo em um dia. Quais desses materiais poderiam ser reciclados? Em que coletor, né, eles deveriam ser colocados? Vamos lá, aqui é o que? Vidro, plástico, metal e papel. Desculpa aí novamente. Todos. Tá bom? A resposta que colocou todos. A lata, né, no coletor de metais. O vidro de azeitona no coletor de vidros. O copo de iogurte no coletor de plástico e a carta amassada no coletor de papéis. Então, todos, né? Todos vem pra cá. Vamos lá, todos. Aí, cada um no seu lugar, né? A lata no coletor de metais, o vidro de azeitona no coletor de vidros, o copo de iogurte, né, que é de plástico, no coletor de plástico e a carta amassada, né, que é de papel, no coletor de papéis, não é mesmo? Então, terminamos a nossa correção. Espero que vocês tenham feito, né, aí com a tia. Agora nós vamos para o ser humano, né, o conteúdo, o ser humano, dando continuidade. O ser humano, vamos ler junto com a tia? Cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres, em muitos aspectos, né, gente? Como é o caso da aparência externa, apesar de herdarmos características comuns de nossos pais e nossas mães, né? Essas características, cabelo, cor da pele, cor dos olhos, tá? O jeitinho aqui do nariz, da boca, né? E outras características a mais. Então, o ser humano, cada pessoa é um ser único, diferente de todos os outros seres em muitos aspectos, como é o caso da
aparência externa, apesar de herdarmos características comuns de nossos pais e nossas mães. Hoje, por meio do exame de DNA, é possível a identificação da paternidade, né? Então, o exame de DNA não se faz só por meio do sangue. É possível realizar tal identificação por fios de cabelo, pedaços de unha e de pele, né? Quando se iniciou, né, o DNA para saber quem é pai, mãe, né? Era só pelo sangue, mas hoje não. Pelo pedacinho de unha, um fiozinho de cabelo, da pele aqui, né? Pelos dentes aqui, pela cara dentária. Isso tudo hoje pode se identificar quem é o pai, quem é a mãe, né? Isso tudo. Então, hoje, por meio do exame de DNA, tudo fica mais fácil, né? É possível a identificação da paternidade e também da maternidade. E de família, né? O exame de DNA não se faz só por meio do sangue. É possível realizar tal identificação por fios de cabelo, pedaços de unha e de pele, tá certo? Agora vamos para as células, né? A célula é a menor unidade do nosso corpo, né? Então, células são pequenas unidades vivas. Todo o nosso corpo é formado por muitas células. Vamos lá? As células. A célula é a menor unidade do nosso corpo. Então, células são pequenas unidades vivas. Todo o nosso corpo é formado por muitas células, né? Começando pela nossa pele. Aqui, gente, é célula aqui que recobre aqui o nosso corpo. Não é mesmo? Parte de uma célula. As células não são todas iguais, têm formas e funções diferentes. Geralmente, a célula é formada por 3 partes, né? Vamos lá, parte de uma célula, para não esquecer. As células não são todas iguais, têm formas e funções diferentes. Geralmente, a célula é formada por 3 partes, ó. Parte das células, aqui é a célula, né? Membrana, aqui dentro, citoplasma e lá no centro o núcleo. Então, as 3 partes de uma célula: membrana, citoplasma e o núcleo. Vocês já viram a célula? Então, a membrana envolve e protege, né, a célula, né? Que fica mesmo lá, assim, não é? O citoplasma contém estruturas que desempenham diversas funções. E o núcleo, responsável pela reprodução da célula. Então, membrana envolve e protege a célula. Citoplasma contém estruturas que desempenham diversas funções. E o núcleo é responsável pela reprodução da célula. E os tecidos, né, que nós acabamos de falar, né, que é as células. Então, vamos. Os tecidos. As células não trabalham isoladamente. Elas não trabalham sozinhas, tá bom? Vamos. As células não trabalham isoladamente. Cada grupo de células com formas peculiares e funções específicas se reúne formando os tecidos. Tá certo? As células não trabalham isoladamente. Cada grupo de células com formas peculiares e funções específicas se reúne formando os tecidos. Todo o corpo humano e seus órgãos são formados por tecido, tá bom? Todo o corpo humano, nós e os nossos órgãos são formados por tecidos. Tecido, o que é tecido? É um conjunto de células semelhantes que realizam a mesma função. Tecido é um conjunto de células semelhantes, né, parecidas, que realizam uma mesma função. O conjunto de sistema forma o organismo, tá? Nós vamos ver isso aí bem direitinho depois. O conjunto de sistema forma o organismo.
Todos os sistemas realizam o seu trabalho e o funcionamento de um depende do outro, né? Nós não dependemos de outra pessoa, todos nós vivemos dependendo do outro, né? Nós não vivemos sozinhos, não, tem isso não. Então, todos os sistemas realizam o seu trabalho e o funcionamento de um depende do outro. Os tecidos também se agrupam em nosso organismo, né? Um agrupamento de tecido interage formando um órgão, tá bom? Então, os tecidos também se agrupam em nosso organismo. Um agrupamento de tecidos interage, né? Junto com o outro, formando um órgão, tá certo? Nós vamos estudar isso aí bem direitinho, tá bom? Não se preocupe. Tecido é um grupo de células semelhantes que desempenham uma função específica. Tecido é um grupo, né, de células semelhantes que desempenham uma função específica. Epitelial, muscular e nervoso são alguns tipos de tecido que constituem o corpo humano. Vamos lá? Epitelial, muscular e nervosos são alguns tipos de tecidos que constituem o corpo humano, né? O nosso corpo humano constitui alguns desses tecidos, porque tem outros, tá bom? Então, a pele, né? A nossa pele, que a Netinha falou, é formado pelo tecido epitelial. A pele é formado pelo tecido epitelial. O tecido nervoso é formado por neurônios, tá? E o tecido epitelial está presente na pele, que é considerado o maior e mais denso órgão do corpo humano. Então, a nossa pele é formada pelo tecido epitelial. O tecido nervoso é formado pelos neurônios e o tecido epitelial está presente na pele, que é considerado o maior e mais denso órgão do corpo humano, né, gente? Ó, porque é o nosso corpo todo, né? Então, ele está aqui coberto, aqui a nossa pele. Então, ele é o maior, é considerado o maior e mais denso órgão do corpo humano. Tá bom? Com essas, né, com essa lição aí, com esse texto que nós estudamos, vocês vão fazer a atividade de casa do livro, ó. Página 149, só questão 1 e 3. Página 153, questões 1 e 3 também. E 154, questões 5 e 6. Tá bom? Olha, poucas páginas, mas com importantes, né? Para vocês fazerem importantes informações para vocês saberem direitinho, tá bom? Ficar atualizado. Beijos e um ótimo final de semana. Tchau. Até logo. Tchau.